Secretário, hoje é um dia de falar de importância de inovação tecnológica e de reforma. De uma maneira geral, como é que as reformas são importantes para o Brasil? Olha, eu tenho dito que a gente tem no Brasil discutido muito questões macroeconômicas, questões fiscais, taxa de juros, a taxa Selic está alta ou está baixa. Essas questões são muito importantes, elas são necessárias a gente ter o fiscal em ordem, a política monetária em ordem para o Brasil continuar crescendo, mas elas não são suficientes. A gente precisa fazer reformas para melhorar a produtividade no Brasil. A produtividade no Brasil tem estado estacionada praticamente desde a década de 90. A gente precisa produzir mais com o mesmo, a gente precisa fazer mais. E para isso a gente precisa de reformas. A gente precisa de reformas para reduzir a ineficiência do sistema tributário, para reduzir o custo de crédito, o spread bancário, que é um custo que está acima da Selic e que é muito alto no Brasil, para melhorar a infraestrutura e para melhorar a educação. Sem essas reformas, a gente não vai crescer de forma sustentável. A gente está falando de reformas no plural. Uma saiu do papel, ainda está caminhando ali a regulamentação. Quais são as outras? Quais os próximos passos e prioridades? Olha, no ano passado a gente aprovou algumas reformas muito importantes. Uma delas foi o Marco das Garantias. O Marco das Garantias está fazendo uma revolução no financiamento esse ano, por exemplo. Financiamento para veículos, porque a garantia ficou mais sólida, está aumentando 36% esse ano. Financiamento com garantia de imóveis está aumentando cerca de 20%, graças a uma pequena reforma que a gente fez. E a gente tem muitas outras dessas. A gente tem hoje 6 projetos de lei em discussão no Congresso, só tratando com crédito e custo bancário. A gente tem todo um programa que está sendo implementado, que é o Pé de Meia, que pode reduzir muito a evasão escolar e, com isso, aumentar a produtividade do país. E a gente tem outras reformas pela frente, reforma do imposto de renda, é um trabalho contínuo. Tem muito cano, eu gosto de dizer, tem muito cano entupindo a economia brasileira e muito cano para desentupir, muita reforma para ser feita. Pode falar que a próxima a sair do papel seria a do imposto de renda, que é uma promessa, né, do presidente Lula. Exato, o ministro Haddad disse isso essa semana, que deve enviar até o final do ano uma proposta de reforma do imposto de renda que torne o sistema mais amigável para a população e, ao mesmo tempo, faça a justiça tributária dividindo o ônus de forma justa na sociedade. Como é que a gente pode seguir com o crescimento do PIB, controlando inflação e taxa de juros? Investimento, reformas, quais são os outros pontos de atenção no Brasil? Então, talvez eu esteja puxando o peixe para o meu lado, que eu sou secretário de Reformas Econômicas do governo, mas eu acho que a gente precisa fazer mais reformas, né? A gente precisa eliminar esses gargalos que impedem a gente de crescer. Nossa infraestrutura precisa ter mais qualidade. Nossa educação precisa ser reformada para cada trabalhador brasileiro ser mais produtivo. Nosso sistema tributário precisa ser menos oneroso para as empresas, para que elas possam produzir mais. Só com isso a gente vai conseguir aumentar a oferta de bens e serviços na economia, que vão permitir a gente crescer mais sem obrigar o Banco Central a subir os juros por causa da inflação. Só para a gente terminar, tem um otimismo sobre regulamentação ainda esse ano ser votada, analisada e de fato ser definida? Eu acho que tem sim. Eu acho que a gente ano passado se dedicou à reforma constitucional, foi um trabalho hercúleo, eu diria, e acho que esse ano a gente consegue fazer toda a regulamentação. Se isso não for possível, contra o desejo de todos, que acho que é um desejo do Congresso, é um desejo do presidente da República, de todos os ministros, se isso não for possível, se ficar alguma coisa para o ano que vem, não vejo nenhum prejuízo nisso, porque a reforma só entra em vigor daqui a alguns anos, mas eu estou bem otimista de que a gente consegue, existe um consenso na sociedade que a gente deve e vai conseguir aprovar isso esse ano.